Coisas que não te ensinam na academia. Hoje nós vamos falar sobre o treino de tríceps. Você sabia que o tríceps é o principal músculo que dá volume para o seu braço? Muitos acham que é o bíceps. Faz o muque aí. Aí o cara vai mostrar que o braço é grande e ele faz o muque. Mas na verdade, o tríceps tem 3 cabeças. E o bíceps só tem 2, como o próprio nome já diz. Por isso, tendo 3 cabeças, tem mais volume no nosso braço. Então, hoje nós vamos falar sobre, será que essas 3 cabeças fazem diferença se eu fizer o tríceps assim, se eu fizer o tríceps assim, se eu fizer o tríceps assim? O que que muda? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bora ser fitness! Fala, meu jovem, minha jovem, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é Renato Reck, sim, o seu personal trainer favorito. Primeiro nós vamos falar de cinesiologia. Cinesiologia é o seguinte, ó, quando você estica o seu cotovelo, seja para baixo, seja para cima, seja para frente, você trabalha o tríceps. Por quê? Porque o tríceps ele começa aqui em cima e ele vem até aqui assim no cotovelo. Então toda vez que você faz a extensão do cotovelo, você vai trabalhar o tríceps. Mesmo quando a gente faz um trabalho de peitoral, fazendo um trabalho de supino aqui, você está estimulando o seu peito? Sim, mas você está trabalhando também o tríceps. Quando você faz um desenvolvimento visando trabalhar os seus ombros, você está esticando o cotovelo? Tá? Então você também está trabalhando o seu tríceps. Essa é a primeira coisa que você precisa saber no vídeo de hoje. E é bem importante nas divisões do seu treino você saber disso, para você não sobrecarregar esse músculo. A gente sabe que o músculo ele cresce quando a gente descansa. Então a gente tem que fazer um treinão de tríceps e dar um bom descanso para ele se recuperar, que é no descanso que ele vai crescer. Se você fizer peito num dia, na segunda-feira, tríceps na terça-feira, desenvolvimento ali trabalhando o ombro na quarta-feira, você está sobrecarregando, fazendo todos os dias um pouco de tríceps, você não vai crescer por causa disso. Então essa é a primeira informação que a gente precisa saber no vídeo de hoje. A segunda coisa que a gente precisa falar é sobre anatomia. Como eu falei, o tríceps ele tem 3 cabeças. Uma delas é essa cabeça lateral aqui, ó, que fica do lado de fora do nosso tríceps, que é a que mais aparece, define bem o braço e tal. Mas, como eu falei, a cabeça longa, ela é a que dá mais volume para o seu tríceps, ó, essa que fica aqui atrás, ó. E depois a gente tem a cabeça média, que ela fica um pouco mais profunda, é uma musculatura um pouco mais interna, que fica um pouco mais escondida entre a cabeça lateral e a cabeça longa do nosso tríceps, tá? E qual que é a principal diferença entre essas 3 cabeças? A cabeça lateral e a cabeça média do tríceps, elas têm a mesma origem e inserção, elas começam aqui no úmero e elas vêm até aqui no nosso cotovelo. Então, todos os movimentos que a gente faz com o nosso cotovelo, de extensão do cotovelo, vão trabalhar igualmente essas 2 cabeças. Agora, o pulo do gato para o trabalho de tríceps, para você entender completamente as diferenças nos exercícios de tríceps, está justamente nessa cabeça longa. Porque ela se insere também aqui, próxima do cotovelo, mas ela começa na escápula. E quando começa na escápula, ela envolve a articulação do ombro. Então, se eu movimento o meu ombro para cá, eu tenho uma diferenciação do trabalho da cabeça longa. Se eu movimento meu ombro para cá, eu tenho uma diferenciação ainda maior. E se eu levo meu braço para lá, eu também tenho diferenciação do trabalho do tríceps. Então, se você está querendo dar uma ênfase maior em alguma região do teu braço, com relação ao seu tríceps, você precisa saber dessas diferenças, que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Dá uma pausa, deixa eu te fazer uma pergunta. Estão sendo úteis as informações que eu estou te trazendo até aqui? Então não esquece de dar o seu like. Se você é novo por aqui no canal, seja muito bem-vindo e ó, te inscreve no canal, tem muita informação legal para ti. Continue. Tá, Renato, eu já entendi que existe diferença entre as cabeças curta e longa do tríceps. Agora me ensina um jeito mais fácil de eu entender quando que eu estou trabalhando mais uma delas, quando eu estou trabalhando menos. Como é que faz para pegar mais a parte de dentro, a parte de fora do braço? A chave para você entender isso é justamente a posição do seu cotovelo. Olha só, quando você traz o seu cotovelo aqui exatamente embaixo do seu ombro, que é o caso de quando a gente faz ali ó, um pulley alto, ou com a barrinha, ou com a corda, quando você faz esse movimento aqui, que o seu cotovelo está embaixo do seu ombro, você vai manter a sua cabeça longa aqui estável. Você não vai ter uma diferenciação muito grande da cabeça longa para cabeça média e cabeça lateral. Você vai fazer um trabalho meio que igualitário das 3 cabeças do tríceps, tá? Agora, quando você traz esse seu cotovelo um pouquinho mais para cima aqui, você faz uma flexão do seu ombro. E quando você faz uma flexão do seu ombro, você coloca a cabeça longa em alongamento. Ela vai alongar um pouquinho lá, porque ela se insere aqui na sua escápula. Quando você
faz isso aqui, ela já entra num alongamento maior. Então você tem um trabalho maior da cabeça longa do tríceps quando você faz um tríceps testa. Pode ser no banco, reto, pode ser no próprio cabo, pode ser em qualquer lugar que você faça, você vai estar com essa posição do seu cotovelo em relação ao seu ombro e você vai ter um trabalho um pouquinho aumentado. E como que eu alongo ainda mais a minha cabeça longa do tríceps, fazendo com que o meu músculo gere mais força ainda na hora que eu estou fazendo o exercício? Quando eu trago esse cotovelo lá em cima. Aí eu tenho um alongamento ainda maior do meu tríceps, então quando eu faço esse movimento aqui, ó, de flexão, na hora que eu faço a extensão do cotovelo lá para cima, eu tenho um trabalho maior do tríceps, gerando mais força e, consequentemente, eu conseguindo trabalhar mais hipertrofia no tríceps na hora que eu trago para um tríceps francês, que é acima da minha cabeça, certo? Então aqui, ó, um pouquinho mais alongado ainda, beleza? Aí você já tem uma diferenciação de três tipos de exercícios de tríceps. E quando eu boto o meu cotovelo para trás do meu ombro, Renato, o que acontece com a cabeça longa? Ela encurta, porque o meu ombro está em extensão. Então, a cabeça longa ela vai ficar mais curta. E aí eu vou fazer um tríceps coice aqui, ou eu vou fazer um tríceps no banco, quando que o meu cotovelo fica atrás do meu corpo. E aí o que acontece? Eu sinto mais trabalhar a cabeça longa do meu tríceps, mas na verdade ela vai fazer menos força ainda. Olha que coisa louca, que coisa interessante. Eu sinto mais trabalhar o músculo, mas é onde pega menos o músculo quando eu faço esse tipo de exercício. Por quê? Justamente porque quanto mais eu alongo o meu músculo, quanto mais eu faço, quanto mais amplitude eu tenho para trabalhar, mais eu consigo estimular aquele músculo, mais eu consigo gerar força e, consequentemente, mais hipertrofia. Quando o músculo está numa posição mais encurtada, eu tenho menos hipertrofia. Mas por que eu sinto mais, Renato? Justamente porque você já bota ele em contração aqui, ó, quando você faz essa posição. Você já bota ele em contração aqui, ó. Só de sustentar o seu cotovelo nessa posição aqui, ó, atrás do seu corpo, você já está com o tríceps contraído. E aí você faz o exercício e você vai sentir muito mais a cabeça longa do tríceps trabalhando. Então veja bem, não é sentir mais o músculo trabalhar que significa que eu vou ter mais hipertrofia. Isso é um erro, isso é uma confusão que a galera faz muito grande. Eu preciso ter mais amplitude de movimento para eu conseguir trabalhar mais o músculo e aí sim ter mais hipertrofia. Vamos ver aqui alguns exemplos do trabalho de tríceps. Aqui a gente tem um tríceps testa. Nessa infinidade de exemplos de exercícios que a gente pode trabalhar o nosso tríceps, ó, temos a variação no cabo, o mesmo exercício. Esse exercício é sensacional, a gente trabalha com peso corporal, consegue trabalhar o tríceps testa ali, mais uma variação agora com halteres, tríceps coice. Lembrando que não existe o melhor exercício para o tríceps, né? Como a gente está vendo aí no vídeo, cada exercício vai ter sua peculiaridade, vai poder estimular o músculo de uma maneira diferente. Aí a variação do tríceps francês no cabo, agora o tríceps coice sensacional bilateral com a corda. Esse é o tríceps supinado, que é um exercício que trabalha a cabeça medial, ali a cabeça média do tríceps, que a gente acabou falando um pouco sobre ela nesse vídeo, a variação com halteres, que também dá para trabalhar o tríceps supinado, de novo o tríceps coice agora numa variação unilateral, bem legal, trabalhar unilateral também, o tríceps, agora no cabo, trabalhando unilateral a gente consegue fazer um equilíbrio da força nos dois braços, né, para não ter um braço mais forte do que o outro, bem interessante. Então é importante a gente variar dentre todos esses exercícios, todas essas opções que a gente tem de tríceps para trabalhar, a gente fazer variações, aí com uma mudança de pegada, ó, pegada supinada, a gente fazer variações de estímulos para que a gente possa trabalhar esse tríceps como um todo, estimulando as diferentes cabeças, estimulando a coordenação motora do nosso corpo também para estabilizar todas as regiões. Tá, Renato, e eu fazer o tríceps na pegada pronada, ou na pegada supinada, ou então na pegada neutra, faz alguma diferença para o meu tríceps trabalhar? Com certeza não. Lembra que eu te falei que o músculo do tríceps se insere aqui em cima no cotovelo? Então, quando eu faço essa movimentação aqui no meu antebraço, não muda absolutamente nada para o músculo do tríceps trabalhar. Então, escolha a pegada que dá mais conforto para você fazer o tríceps na hora que você for fazer o seu treino. Porque você mudar a pegada vai mudar somente o trabalho do seu antebraço, não vai mudar absolutamente nada o trabalho do seu tríceps. Já que a pegada não interfere em nada no meu treino de tríceps,
será que ela interfere no meu treino de bíceps? Isso é assunto para o próximo vídeo. Dá seu like, se inscreve no canal, te vejo nos próximos vídeos. Um beijo e até os próximos vídeos!